sempre que possível, imagens, como eu gosto. Talvez eu arrisque colocar um trecho de um filme, vamos ver se vai dar certo, tá? Mas é porque eu tenho que fazer vocês entenderem a Primeira Guerra Mundial para mostrar que ela foi, com toda certeza, a geradora de uma nova era dentro do mundo, tá? Então, de cara, eu já vou passar para vocês 4 indicações de filmes sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou começar com um tchutchuco barra mais ou menos, Cavalo de Guerra. Alguém assistiu Cavalo de Guerra? Obrigação, isso, Gabi, assistiu, né, Danilo? O que é interessante do Cavalo de Guerra, gente, é que o filme em si é muito triste, barra legal, ou legal, barra nem tanto, mas ele é baseado numa peça da Broadway, tá? E é muito interessante, porque demonstra, por exemplo, o que foi o ambiente de trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Segundo filme, pessoal, é recente, 1917. Viram? Assistiram? Tá no Netflix, eu acho. Tem também no Telecine, pague bem pago, é um pouco caro. Vale a pena, pessoal, por quê? Porque 1917, ele se pauta, muito bom mesmo, Danny Boy, se pauta numa história verídica, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tenta meio que invocar o que foi também um ambiente de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o segundo filme. O terceiro, para as meninas, é um filme de romance, é com Brad Pitt, no auge da sua vasta cabeleira e no auge também da sua beleza. Dá risada, né, Gabi? Ó, é um filmão, chama-se Lendas da Paixão. Já assistiram? É muito interessante, pessoal. Lendas da Paixão é interessante porque conta como é que as pessoas eram recrutadas na época da Primeira Guerra Mundial e como começou o conflito. Ele pega lá o comecinho. E o quarto e último filme, Tchutchucos, na verdade, ele foi uma produção da HBO, chama-se O Último Batalhão. O Último Batalhão, ele vai contar sobre a participação norte-americana na guerra. Como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Ele não conta, mas conta, sim, como é que apareceu a entrada do EUA. Então, vale muito a pena. São 4 filmes, pessoal, dentro de um universo de milhares sobre a Primeira Guerra Mundial. De novo, não é tão interessante quanto a Segunda Guerra Mundial? Não pelo meu ponto de vista, mas por alguns. Mas é tão devastador e tão interessante quando você analisa o material humano, o material político e econômico, quanto a Segunda Guerra, tá certo? Mas aí é que vem um detalhe. Tchutchucos, Primeira Guerra Mundial. Vou começar colocando o slide para vocês. Eu quero que vocês guardem que não foi uma guerra convencional, tá? Ela foi uma guerra que, na época, era dita como a guerra para acabar com todas as demais. E reparem, estão vendo o slide? Tá chegando? Ainda não. Ainda não. Chegou? Não, agora chegou. Foi. Agora chegou. Tá indo de carroça. Galera, mas reparem que ela foi uma guerra que teve uma duração até, de certa forma, bastante extensa, né? Ela começou lá em 1914, e esse início tem relação com o assassinato do Francisco Ferdinando, que era, na época, o príncipe austro-húngaro, e terminou em 1918, ou seja, 4 anos depois, pessoal, de uma forma até bastante interessante, que foi por conta da rendição alemã. Só que, olha só os dados que eu passo para vocês. Em 4 anos de conflito, primeiro, foram pelo menos 70 países envolvidos. E é um lance interessante, porque muitos acham que na Primeira Guerra Mundial a participação de países foi muito exígua, né? Foi muito limitada, mas pelo contrário, foram 70 países ou mais, dentre os quais até o glorioso Brasil. O engraçado do Brasil, eu até vou contar para vocês, é que não foi enviado tropa brasileira, ou não foi enviada, por exemplo, uma comissão de generais brasileiros. O Brasil, ele participou de forma indireta, ou mandando produtos, que é uma coisa que vocês vão aprender com o Adriano, entre ensinar lá a República Velha, ou se não com logística. O Brasil mandou, por exemplo, alguns engenheiros, algumas enfermeiras, e no finalzinho, praticamente, lá por volta de 1917, o Brasil ele fazia o patrulhamento do Atlântico. E aí tem até a famosa Batalha das Toninhas, que, olha que loucura, um navio brasileiro teria identificado uma borbulha no mar e imaginou que fosse um submarino alemão. Com medo, eles dispararam, e o que eles mataram? Não foram alemães, não foi um submarino alemão. O que eles mataram foram toninhas. Toninhas, pessoal, é como se fosse o parente da marmota, tá? O parente mais próximo ali de um leão marinho. Mas o Brasil participou,
de forma direta ou indireta, o Brasil teve uma participação na Primeira Guerra Mundial para provar que realmente o nome mundial faz jus à guerra, tá bom? Outro dado, até o que se sabe, tchutchucos, até por conta de que na época a contagem era muito prejudicada, pelo menos 71 milhões de soldados participaram. E quando eu falo 71 milhões de soldados, eu falo de uma quantidade muito alta, tchutchucos. Só a Alemanha, para vocês terem uma ideia, envolveu cerca de, olha que viagem, 15 milhões de soldados. A Rússia chegou a enviar talvez 12 ou 17 milhões. Então a gente sabe que essa participação tão volumosa tem uma relação muito interessante com o seguinte: era uma guerra que todos queriam vencer. E era uma guerra devastadora, porque quando você manda muito soldado para o conflito, você acaba apimentando a mortandade. Tá legal? Em se tratando de mortandade, mais um dado, terceiro, a guerra teria matado entre 10 e 19 milhões de pessoas. Não é comparável a uma Segunda Guerra Mundial, lógico, né? Na Segunda Guerra Mundial você teve 58 milhões, 60 milhões, mas para esse período em que no mundo você tinha muito pouco habitante em comparação a hoje, e que na Europa você também tinha pouca concentração demográfica, 18 milhões de mortos é coisa pra caramba. Por quê? Porque eu não estou envolvendo só militar. Eu envolvo também nesses 18, 19 milhões, a conta ainda não se sabe se é isso ou não, civis. Muitos civis morreram. E é muito interessante observar que a Primeira Guerra Mundial ela também foi para cidades, ela também aconteceu em campos próximos a vilarejos, tá? E um último dado, que eu acho que é o mais estarrecedor. A guerra, tchutchucos, ela muito seguramente gastou, em valores atuais, algo em torno de 180 bilhões de doletas. É dinheiro para ninguém botar defeito. 180 bilhões de dólares é muito dinheiro. É mais que o PIB, para vocês terem uma ideia, do Brasil daquela época, mas em uma década, tá? A somatória do PIB brasileiro em uma década, nesse período, não chegava a essa cifra. E, tchutchucos, dentro desses gastos, a gente tem que identificar o seguinte: não era gasto com o conflito só, era gasto também com a pesquisa de novas tecnologias para combate, era gastos com importação de produtos, tendo em vista que muitos países europeus, por exemplo, pararam de comprar produtos regionais, tiveram que importar. Era gasto também com reconstrução de alguns locais quando tropas saíam, mas é dinheiro para ninguém botar defeito. É dinheiro para demonstrar que a Primeira Guerra Mundial, ela realmente foi mundial, tá bom? Mas aqui é que tem um detalhe mais bacana. O nome original da Primeira Guerra Mundial não é esse, tá? O nome original era Grande Guerra, ou para os franceses, La Guerre. Era Grande Guerra ou La Guerre, porque era a guerra, como eu disse para vocês agora há pouco, para acabar com todas as demais. Então notem que ela foi uma guerra muito romântica, né? No sentido de acepção, no sentido das pessoas imaginarem, nossa, essa guerra é a guerra que vai começar uma nova era, é uma guerra que vai começar um mundo mais harmônico. E pelo contrário, sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela foi responsável por uma reviravolta no mundo, mas de forma até muito negativa. Porque lembrem-se, da Primeira Guerra Mundial nós temos o surgimento do fascismo, do nazismo. Da Primeira Guerra Mundial nós temos o surgimento de máquinas de combate, que a gente chama que são de extermínio. Da Primeira Guerra Mundial nós temos também a concepção de dominação de países em cima de outros. Então ela não foi bem isso, uma coisa romântica, do tipo, meu Deus, ela vai começar uma nova era benéfica para o mundo. Não, ela foi talvez um conflito que abriu as portas para uma época muito complicada no mundo, que é o que vocês conhecem como entre guerras. Tá certo? Agora, vamos olhar o contexto? Tchutchucos, primeiro contexto para manjar a Primeira Guerra Mundial é que nesse período a gente tem o auge da Segunda Revolução Industrial. E nisso, recupera comigo. Quais são as nações que estavam se destacando? Quais eram as nações, principalmente na Europa, que comandavam o sistema econômico mundial? Vamos lembrar? Nós temos uma Inglaterra, e sabemos muito bem que a Inglaterra, nesse período, tchutchucos, era uma Inglaterra que tinha um sistema econômico muito consolidado. Era um sistema econômico que, inclusive aqui no Brasil, era utilizado como sendo uma forma de crédito. Tá legal? Outra nação, nação francesa.
E o mais interessante da nação francesa, tchutchucos, é que com toda certeza não era uma nação que fazia frente à Inglaterra, mas tinha um poderio econômico bastante evidenciado. Tanto é que algumas nações próximas ali, principalmente do leste da Europa, faziam muito uso do dinheiro francês para suas especialidades, para sua economia. E uma terceira nação que eu destaco, tchutchucos, que com toda certeza todos devem estar pensando, é a Alemanha. E o mais engraçado, era uma Alemanha que tinha começado tardiamente a Segunda Revolução, uma Alemanha que estava, por exemplo, aqui ainda engatinhando em alguns aspectos, mas já era potência. Era uma potência tamanha, tchutchucos, que um exemplo de uma empresa alemã que tinha presença no mundo inteiro era chamada de Siemens. Eu já comentei. A Siemens, pessoal, trabalhava com eletricidade, trabalhava também com tecnologia de oxigênio, e era uma empresa que denominava-se naquela época como um exemplo alemão de desenvolvimento. Mas vamos para a parte complicada para entender que esse é um contexto da Primeira Guerra Mundial. Tchutchucos, quando entrou em cena a Segunda Revolução Industrial, e aqui tivemos o auge, eu tenho certeza, agora eu vou grifar lá embaixo, tá? Que muitos conseguiram fazer a correlação com o imperialismo e neocolonialismo. Ora, lembre-se, eu fiz a revisão na aula passada. Chega a Segunda Revolução, algumas empresas começam a se destacar em determinados países, são chamadas empresas monopolistas, países começam a crescer demais em termos econômicos e tornam-se rivais um dos outros. Tchutchucos, lembre-se que a Segunda Revolução Industrial foi a revolução que gerou o monopólio dentro da Europa, e o monopólio não era benéfico, porque empresas dominavam tanto alguns cenários que começaram a perceber que precisavam aplicar dinheiro em outros países. Pegaram? Outra, segunda Revolução Industrial, quando gera disputa entre países dentro do continente europeu, acaba também forçando essas nações a conquistarem territórios. Então a gente percebe que um dos grandes reflexos para entender a Primeira Guerra Mundial dessa segunda Revolução Industrial é o imperialismo e neocolonialismo, porque os países passam a dividir o mundo. E aí vem a parte triste. Nem todos conseguem. Galera, pega a Alemanha. A Alemanha chegou tarde na segunda Revolução Industrial. A Alemanha, nessa época, estava começando a se tornar potência. Vocês acham, lembrando, que ela conseguiu bons espaços coloniais? Ela conseguiu boas áreas de influência? Não. Ela tinha algumas colônias ali na África, e nem em todas eram boas colônias. Ela tinha algumas presenças em áreas de influência chinesas, nem todas eram bons territórios. E no fundo, ela era uma reprimida, era uma recalcada. Ela estava lá com poucos espaços, sim, era uma potência, mas ela percebia que precisava começar a ganhar mais territórios. Então ela é um exemplo do quanto o imperialismo e neocolonialismo foi gerando tensões, foi gerando a necessidade de alguns países de conquistar territórios. Detalhe, não agora mais por diplomacia, mas sim como? A partir da guerra. Entenderam? Outro contexto. Tchutchucos, a segunda Revolução Industrial, ela tem um outro ponto interessante, que é o seguinte. Ela inaugurou, junto com o imperialismo e neocolonialismo, o que eu vou pedir para vocês circularem, uma coisa que a gente chama de duas faces da mesma moeda. É a Belle Époque, estou grifando aqui embaixo, tá? E a outra face, a Paz Armada. Alguém parou para pensar o que significa cada uma dessas faces, pessoal? Belle Époque e Paz Armada? Então vem cá. Galera, Belle Époque é a época de otimismo, tá? É um período em que as nações, de forma muito otimista, entendem que esse período é um período de progresso. Então, elas até têm razão, porque vão identificar progresso na tecnologia, vão identificar progresso no conhecimento, identificam também progresso no sistema político e econômico. Então, a Belle Époque, dentro dessa questão otimista, dentro dessa ideia de que o mundo está em progresso, começa a ter alguns reflexos. Dois deles eu vou sempre destacar. O primeiro, a diplomacia, era uma tendência nessa época da Belle Époque, ou seja, entre 1870, com o avanço da Segunda Revolução, até 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, as nações tentarem resolver problemas entre si através da diplomacia. E eu pego um exemplo, Conferência de Berlim. Pessoal, para quem não lembra,
A Conferência de Berlim, ela foi uma conferência que reuniu todas as potências europeias para definirem como seria feita a divisão da África. Entenderam? Então, é uma medida diplomática, é um reflexo desse otimismo. As nações, elas tentavam resolver tudo dentro da ótica racional, tudo dentro da diplomacia, tá bom? Outro exemplo, que é o segundo que eu uso para explicar o otimismo da Belle Époque. Tchutchucos, quando vocês estudam literatura nesse momento, alguém me lembra que corrente literária a gente tem aqui? Pega lá. Não? Vamos pegar um outro, então, que eu acho que todo mundo vai identificar. Ou já entra nas vanguardas um pouco? Vanguardas, o exemplo é o expressionismo. Eu ia usar a pintura, mas ficou bom aqui. Galera, então aqui nós temos a cultura, por exemplo, a literatura bastante exaltada em tentando mostrar o que era o otimismo. Pode reparar, grande parte das escritas da época, dos livros daquela época, falam sobre a noite parisiense, fala sobre a natureza esvoaçante dos parques ali na beira do rio Tâmisa, na Inglaterra. Fala também sobre o que era a industrialização, narrava o movimento das cidades. A pintura também mostra isso com expressionismo, impressionismo. Molecada, então a Belle Époque é uma face dessa época no contexto anterior à Primeira Guerra Mundial, em que tudo, teoricamente, era visto de maneira otimista. E os dois exemplos, como eu citei, era o que a gente chama de diplomacia e o expressionismo, as vanguardas literárias. Tá legal? Agora, a outra face, a face pecaminosa, a demonstração de que a Primeira Guerra Mundial ela poderia ter começado a qualquer momento nesse espaço de tempo entre 1870 e 1914. Paz Armada. Paz Armada, pessoal, é uma época que exprime muito o pessimismo, tá? Então, o que você identifica aqui? Eu até comentei um pouco na aula anterior, que as nações, elas até usam a diplomacia típica da época, mas no fundo, nos bastidores, o que ela alimenta? Ela alimenta o militarismo, ela alimenta a produção armamentista, o que vocês chamam de corrida armamentista, elas alimentam o ódio. Era muito normal uma nação ter raiva da outra, alimentar esse ódio internamente. Então, a paz armada é o outro lado dessa época, a outra face dessa grande moeda, que é a moeda do contexto antes da Primeira Guerra Mundial, que demonstra que as nações se odeiam. E aí a gente cita exemplos daqueles que eu coloquei ali em cima. A Inglaterra odeia a Alemanha, a França detesta a Alemanha e vice-versa. Então, elas tinham esse ódio, elas alimentavam essa raiva internamente, elas produziam armas e incentivavam o militarismo, mas sempre utilizavam a diplomacia. Então, a aparência é que estava todo mundo cordial, estava todo mundo se entendendo. Mas, no fundo, essa paz, esse entendimento era armamentista. Entenderam? Então, esse é o contexto. Então, resumindo, o contexto em que a gente usa para entender como nasceu a Primeira Guerra Mundial é um contexto de progresso econômico e material, é um contexto de aparente uso da diplomacia, isso era muito importante, mas, ao mesmo tempo, era um contexto de rivalidade, era um contexto em que havia uma partilha do mundo que acirrava mais ainda essa rivalidade. Entenderam? Então, observando esse contexto, tchutchucos, o que a aula de hoje vai trazer para vocês? Essa introdução que eu já fiz e um primeiro passo para vocês captarem o ambiente da Primeira Guerra Mundial, que são os antecedentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 3 antecedentes por enquanto. As rivalidades e tensões eram complicadíssimas. Eu vou tratar daquilo que eu já citei agora há pouco, dos países que se odiavam. Vou trabalhar com vocês a questão balcânica, é a disputa por um território chamado Balcãs, que hoje é aquela área da Sérvia, Croácia, Montenegro, bacana? E vou trabalhar, talvez, um dos pontos mais icônicos desse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, que são os sistemas de aliança. Eu coloquei no singular porque o sistema de aliança tinha o mesmo objetivo. Tá legal? Então, volta aqui. Galera, primeiro antecedente, lembrando que eu estou tratando dessa época do que a gente chama de Belle Époque e Paz Armada, eram as rivalidades e tensões. E a primeira grande rivalidade que eu destaco aqui para vocês é o famoso, o não menos importante e o excelente revanchismo francês.
Agora vocês vão começar a costurar conteúdos que eu já expliquei. Tchutchucos, 1870, 71. Era a época da unificação da Alemanha e é a época em que termina a Guerra Franco-Prussiana. Galera, para quem não lembra, a Guerra Franco-Prussiana, ela foi a guerra da Prússia, que estava unificando a Alemanha, contra a França, que era contrária a essa unificação. O detalhe é o seguinte, a guerra terminou, mas a pergunta fica, qual país foi o vencedor? A França ou a Prússia? Ou melhor, a França ou a Alemanha? Alemanha. A Alemanha. E a França ficou putaça. Sabe por quê? Aí olha lá o conteúdo. Porque depois dessa guerra foi assinado um documento, tchutchucos, e nesse documento a França foi obrigada a entregar 2 territórios para a Alemanha, para a Prússia. Eram eles Alsácia e Lorena. E não bastando isso, para quem lembra das minhas aulas, o Kaiser da Alemanha foi coroado dentro da França. Então nasceu aqui, a partir do final da Guerra Franco-Prussiana, um ódio eterno. O francês ele passou a ter muita desavença com a Alemanha, e inclusive será muito alimentado internamente, dizendo, olha, quem é francês de verdade não pode gostar do chucrute, não pode gostar do Bosch. Bosch era o apelido que o francês dava para o alemão, tá? Por quê? Porque foram eles que tomaram a Alsácia-Lorena, território de importância econômica, né, por conta do minério. Foram eles que tiveram a ousadia de coroar o seu Kaiser dentro das nossas fronteiras. Tchutchucos, isso era uma tensão muito grande, por quê? Porque toda vez que a França e a Alemanha se encontravam num determinado motivo ou numa determinada situação, elas se agrediam. Eram nações que ficavam se culpando ou se agredindo até verbalmente, tá? E o exemplo que eu pego é a partilha da África. Galera, a partilha da África sempre foi um problema entre esses 2 países. Mesmo com a criação da Conferência de Berlim, que estabelecia regras para a divisão do continente, os 2 países ficavam sempre se agredindo. Ora, um falava que o território que o francês tinha era dele, ora, o outro falava que o território alemão era um território que não tinha importância e por isso era para eles mesmos. Então era um problema muito sério. Era um problema do francês e do alemão sempre se odiarem. Mas, principalmente, como eu peço para vocês sempre destacarem, o francês alimentar esse ódio. Tá bom? Olha outra rivalidade. Olha que época tensa, pessoal. Os nervos estão à flor da pele. Corrida navalista. Tchutchucos, é notório que a maior potência entre as potências potentes do mundo potente da época potente era a Inglaterra. Ela era soberana. Ela vivia sob o que a gente chama de era vitoriana. Tinha territórios na África, tinha territórios na Ásia, tinha investimentos na América, tinha controles em vários territórios ali próximos da Austrália, não somente a Austrália. Só que a Alemanha, ela começou a pleitear essa vaga de segunda maior potência, de tentar chegar próximo da Inglaterra, de ser melhor, por exemplo, até por enquanto, do que a França. E o detalhe é assim, tanto a Inglaterra como a Alemanha passaram a disputar o que a gente chama de mar navegável. Aí, mar navegável, pessoal, é um termo para oceanos, tá? As 2 nações começaram a disputar a navegabilidade do Atlântico, do Índico, do Pacífico. E aí, o que nasceu? Nasceu uma briga entre as 2 que virou essa corrida navalista. Uma querendo construir a melhor frota de navios em relação à outra. Exemplos. A Alemanha, nessa época, era comandada pelo Kaiser Guilherme, tá? O Guilherme II. O Gui, vou traduzir assim para ficar mais bonitinho, tá? Ele autorizou uma lei chamada Lei Naval. O que é a Lei Naval? Era uma lei que permitia que todos os gastos do governo, ou pelo menos uma boa parte, pudesse também ser utilizado na construção naval. Então, ele incentivava a construção de navios mercantes, atenção, e para demonstrar para a Inglaterra que ela estava se tornando uma potência naval, também eram construídos navios de guerra, entenderam? Então a Alemanha, ela a partir, por exemplo, dessa lei naval, começou a mostrar para todo o mundo que estava lá para poder dominar os mares, para dominar os oceanos que eu citei. Agora, tchutchucos, a Inglaterra não ficou por menos. Ela já tinha a maior frota naval do mundo, isso é notório, até porque precisava, né?
ela tinha a marinha que todo o país sonhava em ter. Galera, só que nessa época, ela foi favorecida por um conjunto de técnicas que foram incentivadas pelo governo para melhor utilização do aço. E o exemplo que eu cito para vocês, não anotem, é só uma curiosidade, é chamado processo Thomas. O que é? Processo Thomas, pessoal, é um processo de fabricação do aço barato, em grande escala, tem a ver com a Revolução Industrial, lógico, né? E o mais interessante, super resistente, com toda certeza não foi usado no Titanic, né? Mas era, galera, aço para construção naval, porque ele era barato, ele era feito muito rápido e tinha segurança. Então a Inglaterra, ela reagiu a essa ideia da lei naval alemã, construindo também navios de guerra e navios mercantes. Então ficava no ar aquela coisa da competição. A Alemanha mostrando o que tinha de construção, a Inglaterra reagindo, construindo mais. A Alemanha estabelecendo bases navais em vários territórios que eram colônias dela, a Inglaterra fazendo a mesma coisa. Então, no ar ficava aquela grande questão de que a Alemanha e a Inglaterra se odiavam, porque estavam se tornando competidoras, concorrentes. Tá legal? E para finalizar, pessoal, o último exemplo de rivalidade e tensão dessa época, que demonstra o quão é complicado você falar da Belle Époque, da paz armada, mas mostra que a Primeira Guerra Mundial estava surgindo, é isso aqui, ó. A Alemanha, ela estava se tornando uma potência econômica. Eu citei até um exemplo, a empresa Siemens, né? Galera, só que existiam várias empresas norte-americanas e alemãs que competiam, e as alemãs, elas sempre eram utilizadas como exemplo de boa empresa. Empresas alemãs que competiam com empresas inglesas e venciam. Por quê? Porque a Alemanha, ela estava fazendo um esforço tremendo para poder melhorar a sua atividade econômica. Por quê? Volta no que eu comentei no contexto. Porque ela chegou atrasada na segunda revolução. E outra, ela chegou atrasada, ela tinha acabado de se unificar e precisava correr contra o tempo para mostrar que era potência. E ela estava conseguindo. A economia alemã, muito seguramente nessa época, era a segunda melhor economia do planeta. Perdia, lógico, para a Inglaterra, mas era uma nação que estava demonstrando brilhantismo. Mas olha para isso aqui. Não adianta você ser a dona do pedaço, no sentido econômico, ou a segunda dona do pedaço. Não adianta você correr contra o relógio só e falar que as suas empresas são melhores e até incentivar essas empresas. Nesse momento, era necessário que você tivesse terra, colônia, e caiam de costas, pessoal, coisa que vocês já sabem. A Alemanha estava muito desgostosa, muito descontente com a ação imperialista, não dela, mas das rivais. Olha lá para a África de novo. A França tinha colônias, como, por exemplo, ali no norte, a Argélia. Ela tinha ali, por exemplo, a ilha de Madagascar, a Ilha do Amor. A Inglaterra, ela tinha a dominação de todo o norte, centro e sul, principalmente sul da África, enquanto ela, a Alemanha, tinha um ou outro território. Pensa assim, galera, nação que quer mostrar que é potência tem que ter colônia, porque tendo colônia, ela demonstra capacidade de ocupação, ela demonstra capacidade de ação militar e ela tem matéria-prima e mercado consumidor. Galera, então a Alemanha, nesse momento aqui, que antecede a Primeira Guerra Mundial, começou a se tornar uma nação muito agressiva. Ela começou, já que não tinha terra, e já que queria continuar correndo contra o tempo e virar potência de verdade, que financiar atividades militares. Ela se torna, nesse momento, também seguramente, a nação mais armada do planeta. A nação que, num estalar de dedos, poderia completar o ciclo de desenvolvimento criando um conflito. E se bobear, podia vencer. Entenderam? Galera, reparem, os nervos estão à flor da pele. A qualquer momento vai cair o pano, vai ter conflito. E grande parte do mais cedo ou mais tarde tem a ver com essas rivalidades. Eram nações que mantinham a aparência diplomática, dizendo sim, sim, poxa, como não? Mas no fundo, por trás dos bastidores, eram nações revanchistas, eram nações bélicas, e, sobretudo, todas elas eram rivais, eram nações que se odiavam. Tá legal? Agora, repara o seguinte, galera, não para por aí.
Existem outras rivalidades, como, por exemplo, eu acho que todo mundo vai entender, o caso da Itália. A Itália, ela também tinha acabado de se unificar, todo mundo estudou, assistiu aos vídeos sobre a unificação italiana, eu espero, e todo mundo deve ter percebido que a Itália, quando terminou a sua unificação, ela começou um ciclo de desenvolvimento, muito parecido com o da Alemanha, indústria, vai também para o imperialismo e neocolonialismo, porém, ela não conseguia retomar territórios que um dia foram dela. Eram territórios que ficavam ao norte. Eram territórios, por exemplo, como Nice, que ficava na mão da França, e um outro território era a Ístria, que ficava na mão da Áustria, ou, nessa época, Império Austro-Húngaro. Então, a Itália, ela tinha uma rivalidade dupla. Ela detestava a França, porque a França estava com o território que um dia foi dela, Nice, e odiava também o Império Austro-Húngaro, que estava também com o território que um dia foi dela, a Ístria. Legal? Molecada, então essas rivalidades, elas demonstram uma Itália que também está nesse pacote, também está passando por essa tensão, também tem raiva de alguém. Entenderam? Outro exemplo, só para a gente mostrar que a situação era bem complicada. Tchutchucos, existe com toda certeza o nome Império Austro-Húngaro, mas muita gente não sabe o que é. É o seguinte, Império Austro-Húngaro, nesse momento, foi a fusão da Áustria com a Hungria, tá? Aconteceu por quê? Porque quando a Áustria perdeu territórios e quando a Áustria foi derrotada lá na Guerra Franco-Prussiana, ela percebeu que ela tinha que se aproximar de uma nação irmã, ou de uma nação, digamos assim, próxima em termos culturais a ela. Então ela fez essa aproximação com a Hungria. Então, dessa aproximação da Áustria com a Hungria, nasceu uma coroa dual, uma coroa com dois imperadores, só que dentro de uma mesma bandeira, dentro da ideia de um mesmo país. É o Império Austro-Húngaro, tá? Só que o detalhe é, Império Austro-Húngaro, tchutchucos, dominava etnias, povos dentro dele, que não eram nem austríacos, nem húngaros somente. Eram poloneses, até porque a Áustria-Hungria tinha uma parte da Polônia, eram sérvios, que daqui a pouco eu vou comentar, moravam ali nos Balcãs, mas parte dos Balcãs pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então havia uma tensão muito grande ali. Ou seja, povos que estavam vivendo dentro do Império Austro-Húngaro, como, por exemplo, poloneses, por exemplo, sérvios, que não aceitavam estar ali. Eles queriam se separar. Então havia uma rivalidade do Império Austro-Húngaro quanto a esses povos e vice-versa. Entenderam? Então, resumidão. Tchutchucos, tudo que eu discuti, que eu grifei aqui, revanchismo, corrida navalista e aumento econômico da Alemanha, são exemplos do quanto é um período caótico, esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial. É um período tão sério que a diplomacia funcionava, mas ela tanto funcionava como também alimentava ódio. Porque dentro de um sistema diplomático, sempre alguém ganha. E aquele que perde, dentro da resolução feita ali, acaba se emputecendo, tá? Então esse é o primeiro sintoma de que a Primeira Guerra Mundial pode surgir a qualquer momento. Mas vamos piorar? Vem para cá. Pessoal, existe um problema muito sério nessa época, que é o seguinte, o Adriano explicou para vocês no ano passado, eu expliquei um pouco também ao longo do ano. Existe um império que se construiu na Idade Média, e nessa época estava começando a ruir, que é o Império Turco-Otomano, tá? O Império Turco-Otomano, para vocês terem uma ideia, foi dono, mentalizem aí, de todo o norte da África, foi dono de uma parte da Península Ibérica, aquela parte que hoje é Portugal e Espanha, foi dono de toda a Palestina, o território onde hoje vocês encontram lá, Líbano, por exemplo, e foi dono também, tchutchucos, do que hoje é a Turquia propriamente dita. Então foi um mega império. Talvez o segundo maior império da Idade Média. Ele perdia, em termos até não territoriais, mas de força, para o chamado Sacro Império Romano. Galera, só que nessa época, no final do século XIX para começo do século XX, ele estava fragmentando. Ele estava começando a perder territórios. Por quê? Ele não conseguia manter focos militares, quartéis militares nos locais dominados. Ele era vencido por uma ou outra guerra contra uma Inglaterra, contra uma França. E nessa derrota, eles tinham que ceder territórios. E o pior,
o Império Turco, ele encarava muitas revoltas de povos que não eram turcos. Exemplo, o balcânico, que daqui a pouco eu vou mostrar, ele era sérvio, croata, bósnio, ele não é turco. Então eram povos que estavam começando a se rebelar e deixavam o Império Turco cada vez mais fraco. E olha só o que aconteceu. Das ruínas do Império Turco, pessoal, olha que coisa interessante, vou mostrar para vocês no mapa. Um território que era deles passou a ser muito cobiçado por muitas potências daquela época, a região balcânica. Dá uma olhada aqui, ó. Galera, Balcãs, vamos ver se eu trouxe um mapa melhor. Eu acho que eu não trouxe, não. Mas, Balcãs, pessoal, é toda essa área que vocês estão vendo aqui, composto basicamente por isso aqui, ó. Bulgária, Romênia, Sérvia e o norte da Grécia. Tá legal? Então era um território dentro da Europa que o Império Turco estava começando a perder. E o detalhe interessante, muitas nações estavam começando a querer esse território. E entendam por quê. Galera, olhando para essa área toda, que é a Península Balcânica, estão vendo aqui? Vou pintar. A primeira coisa que vocês vão reparar é que fica no meio do caminho entre o Ocidente e o Oriente. E uma coisa super interessante é que quando eu falo Oriente, eu estou falando do Oriente Médio. E nessa região do Oriente Médio, adivinha qual produto já era o produto mais cobiçado? Quem me dá uma luz? Petróleo. Petróleo, show de bola. Machão, era o petróleo. Galera, então qualquer nação que se prestasse a ser uma nação potência queria dominar essa região para poder passar de alguma forma e chegar até o Oriente Médio. Ou seja, para chegar até lá e conseguir petróleo. Quer uma outra? Olha para esse território, o território da Península Balcânica, e identifiquem, pessoal, que é um território que fica entre dois mares de importância tremenda para a navegação. O Mar Negro, que está aqui ao norte, fica ali na região da Ucrânia, Rússia naquele período, e o Mar Mediterrâneo. Então, qualquer país que dominasse essa região teria acesso aos dois mares ao mesmo tempo. Até porque a Península Balcânica, ela tem aqui um estreito chamado Estreito de Dardanelos. É o estreito que possibilita o contato do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo. E o melhor, tchutchucos, olhando para esse território, é um grande território, né? Romênia, Bulgária, Sérvia, Croácia, Bósnia, ou seja, Balcãs, é um território para ninguém botar defeito. Então, quem dominasse essa área, o que teria também? Teria mercado consumidor, teria local para extrair matéria-prima, teria ação de aplicação de capitais. Então, resumindo, os Balcãs, tchutchucos e tchutchucas, era o território mais cobiçado da Europa. Era o território que todo país tinha que ter. E olha só o resultado. Tchutchucos, como é uma época de domínio de território e uma época de corrida contra o tempo para virar potência, olha só quais os países começaram a querer o território balcânico. O primeiro deles foi a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro. E olha só por quê. Porque na visão deles, conquistar os Balcãs era ter prestígio político. Entenderam? Para quem é diabético, só político. Entenderam? Era uma tentativa do Império Austro-Húngaro de ter um território, de explorar aquele território e falar para o mundo inteiro que era uma potência que estava ali. Outro país, Alemanha, vou pedir para vocês circularem. A Alemanha achava que, tendo esse território, tchutchucos, ela poderia construir uma ferrovia chamada Berlim-Bagdá. Uma ferrovia que ia ligar a capital dela até Bagdá, capital do Iraque, que com toda certeza era a região de maior produção de petróleo do mundo. Então a Alemanha, ela começou a se aproximar da Áustria, dizendo: Áustria, estou contigo, eu quero que você domine essa região, e quando você dominar, você vai me dar o espaço para a construção dessa ferrovia, para que eu possa chegar até Bagdá. Entenderam? E o último país, tchutchuco, super interessado nessa região balcânica, estou circulando também, é a Rússia. E sabe por quê? Porque a Rússia, tchutchucos, precisava chegar no Mediterrâneo para cair de costas. Ela ficava com toda a sua marinha de guerra e a sua marinha mercante ali no Mar Negro, tá? E ela tinha um problema, porque quando ela quisesse atravessar para o Mar Mediterrâneo, ela tinha que pagar impostos, e eram impostos caríssimos.
A Rússia, então, pensa assim: eu domino Balcãs, ou ajudo alguém a dominar, que tenha afinidade comigo, e com isso eu vou ter muita liberdade de passar com os meus navios no Estreito de Dardanelos, ou Bósforo, tanto faz, e vou chegar no Mediterrâneo. Nessa época, pessoal, o que a Rússia fez? Ela se aproximou da Sérvia. E a Sérvia, como vocês viram ali no mapa, era um dos locais que faziam parte da Península Balcânica. Era um país até independente. Era o único que a Turquia falou: olha, pode se tornar independente, aí vocês param de ficar me enchendo o saco. Entenderam? Então, o que vocês perceberam? Que Balcãs era o território mais cobiçado da Europa. Era o território que todo mundo queria, porque dominando, ele ia ter ou acesso ao Mediterrâneo, ou ia ter alguma importância econômica, ou com toda certeza ia ganhar uma relevância política. Tá certo? Mas calma lá. Galera, não era tudo tão fácil assim. Primeiro porque o Império Turco não queria se desfazer de todo o território, beleza? Era importante para ele. E segundo, que a Sérvia, que era o único desses locais da Península Balcânica que era independente, começou a se mobilizar. Olha que doideira. A Sérvia começou a fazer todos os demais locais da Península Balcânica a lutarem, a se levantarem contra qualquer dominador. Então a Sérvia financiava, por exemplo, guerrilha ali na Bósnia, financiava algum tipo de guerra na Bulgária, e tudo isso para impedir que uma Áustria, que uma Alemanha, que uma Rússia e até mesmo o Império Turco pudesse dominar a região, porque ela queria montar a Grande Sérvia. Ela queria montar, no lugar dessa região balcânica, um país chamado Sérvia, ela mesma. E o que ela fez? Ela alimentou uma coisa que depois eu vou discutir, fiquem tranquilos, só vou citar, que é o pan-eslavismo. O que é pan-eslavismo? É a vontade de todos aqueles que moram aqui, que eram chamados eslavos, de lutarem contra dominações. Então, praticamente, ela alimentou um nacionalismo. E, por outro lado, ela criou isso aqui, uma espécie de um grupo guerrilheiro chamado Jovem Sérvia. Era um grupo que era treinado, e inclusive até recebia dinheiro da Sérvia, do governo da Sérvia, para lutar frente a frente com qualquer invasor. E aí, quando eles não conseguiam lutar, eles faziam atentados terroristas. Eu estou citando, depois eu vou recuperar. Não se preocupem, porque a Jovem Sérvia foi quem matou o Francisco Ferdinando. Foi ela que matou o príncipe austro-húngaro e começou com a Primeira Guerra Mundial. Entenderam? Então, como é que entra a questão balcânica aqui nesse antecedente? Era mais um elemento demonstrando que as nações europeias estão brigando entre si. Cada qual quer o território balcânico à sua maneira. Mas todas elas querem o mesmo território. E todas elas poderiam entrar em guerra a qualquer momento, de uma forma ou outra. Entenderam? Então, para a gente fechar o conteúdo de hoje. A situação era tão caótica, tão tensa, tão complicada, que alguns países foram percebendo que tinham que criar um sistema de aliança comum. Galera, qual que é a jogada? Sistema de aliança, eu coloquei no singular, mas pode ser no plural, sistemas de alianças é como se fossem pactos militares, tá? O objetivo é sempre o mesmo, é você entrar para aquele pacto militar e se proteger. E aí caiam de costas. Nasceram duas alianças, dois pactos, e são esses pactos que vão brigar durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro é chamado Tríplice Aliança, reparem, ele nasceu lá por volta de 1890, mas reparem mais ainda quem são os componentes. A Alemanha, que tem como objetivo ser a potência mundial. A Áustria-Hungria, que, por exemplo, quer dominar os Balcãs e era apoiado pela Alemanha. E a Ovelha Negra, aquela que está mais esquisita aqui, a Itália. Está esquisita porque todo mundo percebeu que a Itália, lá atrás eu comentei, era inimiga do Império Austro-Húngaro, né? Mas ela estava aqui, tchutchucos, porque a Alemanha falou o seguinte: Itália, nos dê apoio e a Áustria-Hungria vai te dar territórios que você quer. Entenderam? Então, 3 países que se aliaram, tchutchucos, e todos eles têm o mesmo objetivo. É o objetivo territorial, é o objetivo de fortalecimento. Entenderam? A reação a essa tríplice aliança, tchutchucos, é a tríplice entente, também chamada Entente Cordiale. Ela foi fundada, tchutchucos, lá em 1904, tá?
14 anos depois da Tríplice Aliança. E reparem, quem são os componentes? A Inglaterra, a potência, mas olhem para o lado da Tríplice Aliança. Inimiga de quem? Quem conseguiu pegar? Quem que a Inglaterra detesta do outro lado? Alemanha. A Alemanha. A França olha para o outro lado. Por que a Inglaterra e a França estão se apoiando? Quem que a França detesta? Alemanha também. A Alemanha. E, por último, a Rússia, pessoal. E a Rússia participa da Tríplice Entente por quê? Porque ela não gosta da atuação da Alemanha e do Império Austro-Húngaro aqui na região balcânica. Entenderam? Então, notem, pessoal, as duas alianças que foram criadas, elas foram criadas para proteção mútua. E o detalhe, elas são indicativo de que a Primeira Guerra vai acontecer, por quê? Porque se um componente de uma aliança for agredido, o que os demais têm que fazer? Eles têm que se aliar, se juntar e proteger o coleguinha. É nisso que a gente vai perceber que a guerra, ela começa num local, ela envolve um ou outro país, mas vai se desdobrar numa guerra mundial. Tá bom? Então, para finalizar, anotem que o sistema de alianças, que é o sistema de fortalecimento individual, é um sistema de apoio, tá? Esse apoio mútuo é o apoio de proteção. Tá joia? Então tá aí. Tchutchucos, alguma dúvida? Algum senão? Algum porém? Legal. Então, ó, muito obrigado pela paciência. Um beijo para vocês. Estou com saudade. Boas aulas. Não esqueçam de colocar os nomes aí no chat. E até a próxima. Tchutchucos. Bye, bye. Boa semana, professor. Beijão. Beijo na cara. É que é ótimo. Tchau. Até mais, Augusto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem Tchau, bem. prof. Tchau. Beijos, beijos. Diga, diga. Oi. Professor. Oi. Quem tá falando comigo?